Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dentro da nossa série corrente de pregações que a gente vai encerrar hoje, coube minha parte de discorrer sobre o tema filiolatria. Vocês não vão me escutar falar esse nome muitas vezes, mas eu vou falar muito sobre o que significa. Mas antes de chegar propriamente ao tema, eu vou me dedicar a uma introdução, porque eu acredito que muitas vezes os problemas são em grande parte oriundos dos seus contextos. Vivemos numa sociedade capitalista, e isso certamente não é um mal em si mesmo. Nem coisas, nem sistemas, eu acredito que sejam ruins por si só. O próprio Paulo afirma isso em Romanos 14. Mas toda exacerbação traz um mal. E toda forma de viver que não for olhada através da cruz de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, da palavra que Ele nos deixou como orientação e caminho, corre o risco de se tornar um veículo que nos afasta do caminho de Deus. Nossa forma de viver ocidental trouxe consigo alguns valores, alguns bons sim, mas alguns no mínimo perigosos. Alguns deles indiscutivelmente não poderiam ser incorporados à vida de um cristão. Mas enfim, nós vivemos na pós-modernidade e, como cidadãos pós-modernos, estamos autorizados socialmente a viver em contradição. Mas há um problema nessa afirmação. O fato de estarmos autorizados pela sociedade a viver essa contradição mascara o fato de que, como cristãos, nós não estamos autorizados. Somos chamados a viver em gratidão e obediência a Deus, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nossa forma de viver, facilmente esquecemos de algumas das palavras, como, por exemplo, aquela que está escrito em Lucas 3, 8 a 11, onde Jesus exorta a multidão a produzir frutos dignos de arrependimento. Depois ele diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e quem não dá bom fruto será cortado. Bom, a multidão reage e pergunta: o que devemos fazer então? E ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça o mesmo. Temos ignorado sistematicamente essa e muitas outras ordens de Jesus. Você tem ignorado, eu tenho ignorado. E vamos vivendo desse jeito, dando graças a Deus por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer e, pelo que parece, por tudo que tem nos dado. Mas não é esse o tema central da preleção, estamos apenas na introdução. Vamos lá. Esse sistema econômico no qual vivemos trouxe uma nova forma de trabalho. Aos poucos, as pessoas foram abandonando aquela vida rural, simples, de subsistência, e inchando as grandes cidades. Alguns para ser o que chamamos de bem-sucedidos, outros para servir de mão de obra, a ser explorada, e alguns conseguem ser um pouco de cada uma dessas coisas. Mas essa mudança no sistema de trabalho trouxe implícita uma mudança drástica no sistema familiar. Sistema familiar esse que imperou durante anos, durante milênios, na vida do povo de Deus. Como já disse o Daniel na sua primeira pregação dessa série, a família sempre foi o ambiente mais propício para o desenvolvimento do indivíduo para a sociedade. Será que ainda é? Bom, eu vou contar um exemplo. Meu avô paterno era agricultor e ele e a minha avó tinham 14 filhos. Esses filhos não tiveram em casa ao mesmo tempo, porque quando a última nasceu, um monte deles já tinha ido embora, já tinha saído de casa. E eles trabalhavam numa agricultura familiar de subsistência. Era uma dinâmica onde os filhos, em geral, passavam os seus dias próximos a seus pais. Trabalhavam com eles, comiam com eles. Com eles e com seus irmãos mais velhos, num sistema assim onde irmãos aprendiam muito com irmãos. E irmãos mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, aprendiam responsabilidade desde cedo. Hoje em dia, a dinâmica da cidade mudou drasticamente essa dinâmica das nossas famílias. Vivemos setorizados. Acordamos de manhã e cada um vai para o seu lado. Muitos filhos, já aos 4 meses de idade, não têm um convívio materno em tempo integral.
Vão para suas creches. Depois ao jardim de infância, ao colégio, aula de inglês, natação, futebol, violão, informática, robótica. Depois, aos 35, 40 anos de idade, teoricamente adultos, maduros, ao invés de estarem casados, com filhos, compram um videogame. Acho que eu também compraria. Quando eu passar dos 35, eu decido. Essa forma de viver tem trazido consequências. Muitos pais passam dias sem um convívio próximo com seus filhos, sem conversar e interagir de forma significativa. E ainda muitas vezes, nos finais de semana, ou nos pequenos períodos nos quais todos estão em casa, cada um está absolutamente imerso em seu dispositivo eletrônico individual. Seja ele um celular, um computador ou um tablet. Tenho ainda mais uma crítica passageira a fazer aqui, essa a respeito dos rumos econômicos que nós tomamos como humanidade. Nossa sociedade certamente não produz hoje, por pessoa ou por hora trabalhada, menos do que produzia há 20, 50 ou 200 anos atrás. Deveríamos, a meu ver, como comunidade global, estar dedicando cada vez menos tempo ao trabalho e mais tempo para usufruir do que dele foi produzido. Daí teríamos mais tempo para as nossas famílias, para nos dedicarmos a esse projeto de Deus. Mas nossa realidade, infelizmente, é a oposta. Nossas atividades profissionais ocupam cada vez mais espaço em nossas agendas. E as nossas famílias, menos. Isso sem contar que o trabalho hoje nos acompanha em nossas teóricas horas de folga, nos alcançando pelos nossos computadores, celulares, e mantendo nossos corpos e nossas mentes em lugares diferentes, tirando completamente o foco de atividades essenciais, as quais deveríamos com diligência estar desempenhando. Sofre novamente essas consequências, a vida em família. E qual o plano de Deus para a vida em família? O que será que Deus espera de nós? Vamos à Bíblia. Em Provérbios 22, 6, nós podemos ler: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa palavra é para nós, pais, pois no contexto onde ela foi escrita, não havia escola. 3 milênios atrás, não tinha mecanismos de educação e formação em massa. Eles usavam um sistema muito parecido com o que chamamos de homeschool. Já ouviram falar? Procurei, mas não encontrei nenhum texto bíblico que me dissesse: escolhe um bom colégio para o teu filho, coloca na aula de inglês, paga um professor particular, e ele será um profissional de sucesso. Nada nesse sentido. Nada nesse sentido. Eu não estou dizendo aqui que não podemos ou até não devemos fazer essas coisas, mas talvez nós estejamos esquecendo o essencial. Educa a criança no caminho em que deve andar. Qual será esse caminho? Em Deuteronômio 6, de 5 a 7, temos a seguinte ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Será que nós entendemos bem o que Deus quer dizer com isso? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar? Simples. Ensinarás a teus filhos essas palavras o tempo todo. Sempre que houver uma oportunidade. Aí esbarramos num problema muito sério. As oportunidades estão se tornando escassas. Quanto mais tempo o nosso trabalho e o nosso jeito de viver nos exige, a nós e aos nossos filhos, menos tempo temos para instruir, ensinar, inspirar, acompanhar o seu desenvolvimento e direcioná-los ao caminho que leva ao reino de Deus. Esse contexto tem levado pais a inconscientemente se relacionarem com seus filhos de uma forma não apenas não saudável, mas, na minha opinião, extremamente nociva.
no pouco tempo de seu dia a dia que resta para dedicar a seus filhos, os pais não querem estragar o seu relacionamento com eles, sendo duros, intransigentes, rigorosos, criando um clima desagradável de conflito dentro da família. Imagina se eu vou fazer isso, ficar brigando com meu filho no pouco tempo que temos juntos. Parece a maioria dos pais impensável, depois de horas, dias, semanas de estresse, gerados por uma rotina intensa e sufocante, permitir ou até mesmo gerar conflitos em casa, estragando esse pouco tempo que tem em família. A família é super importante para mim, tanto que eu tirei o final de semana inteirinho para passarmos naquele hotel fantástico, cheio de atividades legais para fazer. Beleza. Daí chega lá, o filho vai para o Kids, o marido vai para o futebol, a esposa vai para o spa e a família vai para o grande. Se terceirizamos a educação dos nossos filhos, se terceirizamos o lazer dos nossos filhos, se os nossos momentos em família não são significativos, constantes e intensos, como os guiaremos no caminho do Senhor? Se deixarmos de ser presença real e constante na vida dos nossos filhos, não os escutamos, se não os conhecemos, se não os exortamos, se não os admoestamos, se não os corrigimos, quem o fará? Em Provérbios 3, 11 e 12, lemos: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Opa! A palavra de Deus diz claramente, coloca a repreensão como algo bom, algo que vem do amor. Lembremos-nos que o amor no cristianismo não é como a sociedade de hoje define, um sentimento que nos faz contentes, uma emoção, algo que traz um bem-estar ou um prazer imediato. Como define C.S. Lewis, o amor cristão ao próximo se assemelha muito mais a um conjunto de atitudes que buscam o melhor para esse ser humano em todos os aspectos da sua vida, e muito menos a um sentimento ou uma paixão que nos invade momentaneamente. Amar às vezes é difícil, dá trabalho, dói. Nos faz abrir mão do que desejamos, conforto, tranquilidade, às vezes até de sorrisos. Você ama? Então repreenda. Eu não posso esquecer de citar aqui um autor contemporâneo brasileiro, Samitiba, falecido recentemente, em 2015. A obra de maior sucesso dele é Quem Ama Educa, e talvez muitos de vocês já tenham lido. Ele ministrava palestras e escreveu vários livros sobre o assunto educação de filhos. Deixou um material excelente, baseado na psicologia humana, e esse material pode nos auxiliar muito nesse assunto. Eu, pessoalmente, já li muitos desses livros. Talvez devamos unir o conselho de Deus com o conselho que vem da ciência, que é uma ferramenta disponibilizada por Ele através de nossas capacidades. Ferramenta que permite que compreendamos de forma mais efetiva o desenvolvimento da pessoa humana. E aí podemos aplicar na educação dos nossos filhos. Voltamos à Bíblia. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Esse é mais forte. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro que o que às vezes nós não queremos ver. A tolerância excessiva a comportamentos inadequados de nossos filhos é comparada ao ódio. Eu acredito que muitas vezes, na realidade de nossas famílias, é até mais no sentido de quem inconscientemente não percebe o grau de importância que a repreensão tem. Eu acho que nem é tanto caso de ódio, mas de não perceber isso. Eu não vou ser tão intolerante. Aliás, essa questão da intolerância, tolerância e intolerância, está muito na moda. Não vou me incomodar com isso. Temos tantas incomodações, tantas coisas que nos incomodam no nosso dia, para que mais isso? Mas o amor, sim, esse está profundamente ligado à correção, ao se importar, ao fazer de todo o possível para caminhar
para encaminhar aqueles que estão sob a nossa guarda para um caminho reto e seguro, um caminho aprovado por Deus. Quem ama se incomoda. Provérbios 19, versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Ficou mais pesado ainda. Algumas traduções ainda dizem, enquanto ainda há esperança. Discipline seu filho enquanto ainda há esperança. Não queiras a morte dele. A conclusão lógica dessa sentença é que quem não disciplina o seu filho o está encaminhando para a morte. O problema que vejo em nós, pais dessa geração, e certamente eu me incluo, mas bem incluído nessa generalização, é que confundimos uma postura permissiva e inconsequente com a ideia de que somos pais dedicados, atentos às necessidades dos nossos filhos. Mas esquecemos que não devem ser os nossos filhos que determinam as suas necessidades. Se assim fosse, certamente viveriam à base de chocolate e sorvete o tempo todo. Eu, particularmente, não teria ido à escola. As crianças não têm culpa da sua imaturidade. A inocência faz parte do desenvolver desse novo ser humano que nos foi confiado. E a segurança que passamos para eles também, assim como o norte direcional de suas vidas, pois eles certamente não têm condições de se guiar sozinhos. Nem nós adultos temos. Quando cedemos aos seus caprichos, forjamos personalidades fracas, sem resiliência, sujeitas a todo vento de doutrinas e incapazes de vivenciar adequadamente uma sociedade que certamente não vai ceder aos seus desejos. Em meio a esse contexto surgiu então a chamada Síndrome do Imperador, que é descrita resumidamente pela psicóloga Lilian Zolé da seguinte forma: os pais, com receio de ser autoritários, validam birras e recompensam com afeto e com presentes a raiva dos filhos, mas com isso acabam ensinando que todos os desejos deles serão realizados. Por outro lado, as crianças, por terem mais direitos do que deveres, desenvolvem uma baixa tolerância à frustração, da qual o primeiro sinal é a explosão de raiva quando os seus caprichos não são atendidos. Todos nós, pais, estamos sujeitos a esse tipo de equívoco, ainda mais analisando o contexto social no qual vivemos, nossa falta de tempo, nosso desejo de harmonia no lar. Mas temos que ter muito cuidado com o que estamos plantando, pois o que plantamos florescerá e dará frutos. E aí pode ser tarde. Ou pode ser uma alegria, dependendo do que plantamos. Mas uma roça de aipim não dá melancias, meu avô já dizia isso. Lembro aqui da frase de um amigo: normalmente, da onde não esperamos nada, dali não sai nada mesmo. Alguns resultados são altamente previsíveis. Cito aqui alguns sintomas que são possíveis indícios de que estamos trilhando o caminho da filiolatria. Pais que frequentemente permitem que seus filhos durmam em sua cama. Pais que defendem constantemente seus filhos da maldade e da injustiça, que sempre perseguem seus adoráveis e inofensivos anjinhos. Que exigem que os outros mudem as agendas e hábitos para favorecer seus filhos. Que celebram cada conquista dos seus filhos como se fosse um Oscar e tendem a recompensá-los como se fossem os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Que gastam desproporcionalmente com os seus filhos, chegando muitas vezes a cortar coisas importantes de seu orçamento para atender a certos caprichos. Pais que consideram disciplinas físicas como coisas ultrapassadas e absurdas. Enfim, pais que não enxergam que há maldade no coração de todo o ser humano. E isso inclui certamente seus lindos, adoráveis e perfeitos rebentos. E biblicamente, o que a palavra de Deus tem a ensinar aos filhos? Filhos, obedeçam a seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra.
Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse último versículo é bem interessante. Alguém aqui já percebeu que quanto mais liberdade um filho tem ao se expressar, exigir os seus direitos, mais irritados ficam quando não podem fazer o que querem? Percebam, o contraponto, o antídoto dessa irritação de pais, não irriteis os seus filhos, é criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora eu gostaria de contar a vocês um fato bíblico. Esse fato se encontra no livro de Samuel, no início do livro, desde o início do livro até o capítulo 4. Eu vou resumir, é muita coisa. Primeiro, uma introdução. Deus estabelece o povo na terra prometida, dá a eles um conjunto de leis, de normas sociais, visando o bom funcionamento da sociedade. Dentre elas, a não instituição de um rei. As causas que precisavam ser julgadas cabiam a um juiz, um sacerdote levita, que tinha nas suas mãos essa tarefa de grande importância. Eli foi um desses juízes, homem temente a Deus, que mantinha comunicação direta com ele, julgando o povo conforme as suas determinações. Ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. Naturalmente, esses deveriam substituí-lo em sua velhice, mas isso não ocorreu, pois sua negligência como pai permitiu que eles se tornassem completamente reprováveis diante de Deus e do povo. Em 1 Samuel 2,12 está escrito: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eu não vou tentar traduzir filhos de Belial, mas quem tiver interesse pode procurar, tem muitas coisas que se atribuem a isso. Mas eu afirmo que dentre esses significados existe a palavra perversidade. Eram, porém, os filhos de Eli perversos, não conheciam o Senhor. Mas como poderiam não conhecer o Senhor? Eram filhos de Eli, o juiz, aquele que estava sempre julgando as coisas em nome do Senhor. Eles eram como filhos de pastor, vinham de um lar consagrado a Deus. Vamos entender essa história. Um pouco mais adiante, os versículos 22 a 24 dizem que Eli ouvia tudo o que seus filhos faziam na congregação de Israel. E ele perguntou a eles: por que fazeis tais coisas? Pois ouço do povo os seus malefícios. Eli os exorta a não fazerem essas coisas. Ah, bom, agora sim, viu? Eli era um bom pai, educava os seus filhos. Eles é que eram maus, né? Bom, não é bem assim que Deus entende a situação. Vamos mais adiante. A partir do versículo 27 a coisa complica, e eu vou fazer um resumo de novo. Veio um homem de Deus e disse a Eli: não me manifestei a casa do teu pai e o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote? Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta e honras teus filhos mais do que a mim? Para mim essa frase define o que é filiolatria. Honras teus filhos mais do que a mim. Agora vem as consequências. Aí Deus diz: eis que virão dias nos quais cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião na tua casa, e isto te será por sinal. Teus filhos morrerão no mesmo dia, e suscitarei um sacerdote fiel a mim, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Gente, há consequências na desobediência a Deus. Nesse caso, especificamente, ocorrem consequências pelo fato de Eli honrar mais aos filhos do que a Deus. Acontece que Deus também diz que trará um sacerdote fiel a Israel. E isso quer dizer que Eli não era esse sacerdote fiel. Isso é muito forte. Mas o mais importante para a nossa reflexão, em minha opinião, é que os erros dos filhos aqui são imputados ao pai. Ele tem culpa. Não pode lavar as mãos. E as consequências perpassarão gerações. Eu não estou afirmando que todo e qualquer erro ou caminho escolhido por um filho é culpa única e exclusiva de seus pais. Mas eu lembro que Deus pode sim entender que não fizemos o nosso melhor, que nos omitimos, que
que falhamos de forma significativa. Enfim, que não nos esforçamos e não entendemos o caminho do Senhor para nós e para os nossos filhos. Trazendo para hoje, podemos elencar uma série de consequências de uma educação equivocada, que são muito comuns em nossos dias e que impactam a nossa sociedade de uma forma avassaladora. Vou me utilizar aqui novamente da psicologia. A ausência de limites forja uma personalidade tirânica, que despreza as pessoas e seus sentimentos. Recheada de insegurança emocional e sentimentos distorcidos de incompreensão, desemboca em atitudes covardes e gera problemas de relacionamento em todas as áreas da vida do indivíduo. Em consequência, impacta também a vida dos que o cercam. Nosso papel como pais não é apenas o de evitar essas coisas, minimizar consequências, mas é de gerar e educar filhos que sejam sal e luz em nossa sociedade. Filhos que sejam testemunhas da palavra e do amor de Deus. Exemplos de conduta e compaixão. Filhos que construam o reino de Deus aqui na terra. Reflexos de Deus no mundo egoísta e de rumo equivocado. Vistas essas coisas e buscando uma compreensão mais ampla do que é família e do que ela representa no projeto de Deus, a partir também do que ouvimos nos eventos anteriores dessa série, que encerramos hoje, eu proponho algumas reflexões. Será que a família ainda tem sido esse ambiente propício para a formação do indivíduo e pode resultar ainda na inserção de pessoas saudáveis e equilibradas na sociedade? Como fazer para que as nossas famílias, como famílias cristãs, façam esse papel? Temos percebido que somos chamados a construir um mundo diferente a partir de famílias que, com princípios diferentes dos que estão em voga na sociedade, atuam? Temos nos esforçado para fazer de nossa família e de nosso relacionamento conjugal um espaço de acordo com os planos de Deus? Ou preferimos ir empurrando os nossos problemas com a barriga, aguardando que se dissolvam ao longo do tempo? Percebemos que a nossa tarefa como pais é fundamental no desenvolvimento de nossos filhos? E temos levado realmente a sério essa tarefa segundo os preceitos de Deus? E temos consciência do que exatamente estamos plantando? Estamos prontos para colher os frutos do que plantamos? Que o nosso misericordioso Deus nos ajude nessa missão tão importante. Convido vocês a orarmos. Pai amado, nós vivemos uma sociedade complexa, onde pressões e formas de viver vêm de todos os lados. É difícil ser diferente. É difícil, muitas vezes, viver ancorado na Tua Palavra. Senhor, dá força para nós, pais, dá força para que as nossas famílias possam ser esse ambiente onde vivemos a Tua Palavra, onde vivemos sob o Teu conselho e sob a Tua bênção. Nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades, que não serão menores ou maiores do que as dos outros, mas que com a Tua presença, com a Tua Palavra, com o Teu conselho, poderemos mais facilmente enfrentar. Entregamos nossas vidas, nossas famílias e essas crianças que a tanto amamos. Nos ajuda, Senhor, a fazer o melhor por elas, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que a gente não se sinta confortável. Mas a Tua Palavra é exata e o nosso coração é enganoso. Nos ajuda, Senhor, a confiar e viver segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.